Olá! Vamos a mais um tema. O tema de hoje será a introdução à segurança ao paciente. Vocês acham que o paciente, ao realizar uma intervenção para melhorar a sua saúde, sofre algum tipo de risco? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? É possível causar dano ao paciente durante os cuidados de saúde, no ato da assistência? A resposta não é difícil, né? Pois a resposta é sim. Podemos colocar a segurança do paciente em risco. Então, como contribuir para aumentar a segurança do paciente? Desde antes de Cristo, com Hipócrates, já se tinha a noção de que o cuidado poderia causar algum tipo de dano. Ao longo da história, personagens como Flores e Dona Bedian, entre outros, contribuíram com a melhora da qualidade na saúde. Portanto, a gente pode dizer que já é uma questão antiga, onde a enfermagem e o sistema de saúde devem promover a segurança do paciente e colocá-lo sempre em primeiro lugar, sempre em foco. Como resultados desses eventos adversos, esses pacientes ficam com sequelas, podendo ser temporárias ou mesmo definitivas. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, aponta ainda que a segurança dos pacientes é um princípio fundamental dos cuidados de saúde, pois cada etapa do processo de prestação de cuidados possui certo grau de insegurança inerente. Então, a partir disso, surgem diversos questionamentos sobre medidas que devem ser tomadas a fim de reduzir ao máximo os possíveis riscos enfrentados por quem precisa de cuidados, tanto médicos quanto hospitalares, enfim, para os cuidados à saúde. No ano de 2009, um relatório foi divulgado pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, onde ele era Errar é Humano, construindo um sistema de saúde mais seguro. Os eventos adversos encontrados neste relatório foi de 3,7% dos casos, sendo que 13,6% desses eventos levaram o paciente a óbito. Nesse relatório também se estimou que os danos haviam contribuído para inúmeras mortes por ano naquele país. Após a publicação desse relatório, então, tornou-se urgente a redução de eventos adversos em todo o mundo. E ao se tratar, então, da assistência à saúde nos hospitais brasileiros, acredita-se que os erros e suas consequências são consideravelmente maiores. Talvez esse fato é observado pelo aumento de eventos adversos, ou seja, os danos não intencionais que resultam em incapacidades, né, que a gente já disse que elas podem ser tanto temporárias quanto permanentes, ou no prolongamento do tempo de internação ou ainda a morte, e que não tem relação com a doença de base desse paciente. Ou seja, o dano causado é diferente da doença a qual o paciente foi internado. A segurança do paciente pode ser definida como estar livre de dano psicológico e físico, sendo necessário o entendimento dessa necessidade básica que é a segurança do paciente. A Organização Mundial de Saúde define segurança do paciente como a redução dos riscos de danos desnecessários associados à assistência em saúde. Portanto, pode-se dizer que a segurança do paciente é um conjunto de ações voltadas à proteção do paciente contra os riscos, eventos adversos e danos desnecessários durante a atenção prestada nos serviços de saúde. Qual a importância dos eventos adversos? Para que eles servem? Então, os eventos adversos vão nos mostrar a indicação de falhas na segurança do paciente,
o que permite mostrar a diferença entre o cuidado real, a prática, e o cuidado ideal, que seria a teoria, né? Vamos a um exemplo. Um paciente que faz uma cirurgia e por uma eventualidade cai da maca e complica seu quadro de saúde, tendo que estender-se o seu tempo de internação. Isso é um evento adverso que vai nos mostrar uma falha na segurança desse paciente. E o que é o mínimo aceitável? É justamente oferecer o cuidado ou assistência tomando como base a ciência, o conhecimento científico, com os recursos que temos disponíveis frente aos riscos existentes. Estudos mostram que dos pacientes admitidos em um serviço de saúde, de 4 a 17% dos pacientes sofrem incidentes relacionados à assistência à saúde, o que pode afetar sua saúde e também a sua recuperação. Para se atingir a segurança do paciente, é necessário conhecer o meio ambiente em que o paciente está inserido, pois este meio ambiente possui fatores físicos e psicossociais que afetam a vida e a sobrevida desse paciente. Esse cenário, esse contexto passado às instalações, às instituições de saúde, que prestam o cuidado à saúde, precisa ser seguro. Um ambiente seguro também protege, além do paciente, protege toda a equipe de saúde. Para se ter um ambiente seguro, inclui o atendimento das necessidades básicas, a redução dos perigos e da transmissão de patógenos e controle da poluição. Enfermagem. Não, Elisana, você não. Que fatores humanos podem contribuir para os erros? Então, fatores como falta de conhecimentos e habilidades, falta de treinamentos, reciclagem, procedimentos técnicos, uma formação inadequada, fatores psicológicos como estresse, tédio, frustração, ansiedade e desconhecimento também são outros fatores. Fatores fisiológicos como sono, fadiga, o uso de álcool e drogas. Aqui, por exemplo, a gente pode dizer que a enfermagem, os profissionais da enfermagem, eles têm dupla jornada de trabalho, então às vezes trabalham em 2 locais, e isso faz com que ocorra esse sono, essa fadiga, devido a um processo fisiológico. Outros fatores também são os fatores institucionais, pela má gerência e pelas falhas de equipamentos, falta de manutenção. Um outro fator também que contribui para o erro são os fatores ambientais, onde pode-se observar muito barulho, calor, agitação e estímulos visuais, dentre outros. A gente pode ter, por exemplo, aqui, quando a equipe de enfermagem, ou enfermeiro ou técnico de enfermagem, vai se aferir a pressão arterial e de repente ele não consegue ter uma audição tão boa a ponto que pode levar a um erro, devido ao excesso de barulho no hospital. Temos algumas situações que afetam a qualidade da prática de enfermagem e, consequentemente, tem influência direta na segurança do paciente. Como, por exemplo, a satisfação com o trabalho, quantidade de profissionais dentro da instituição, quantidade de profissionais segundo o tipo de categoria, sua especialização, proporção de enfermeiro ou enfermeira pela quantidade de paciente. Também tem-se questões como trabalho em equipe, excessiva jornada de trabalho, lesões ocupacionais, violência contra o profissional dentro da instituição, deficiências estruturais, processos de trabalho. Todas essas situações predispõem-se ao erro e causam sobrecarga de trabalho à enfermagem, além de favorecer
a ocorrência de infrações legais. Com o intuito de melhorar e estimular a segurança do paciente, o Ministério da Saúde instituiu-se o Programa Nacional de Segurança do Paciente, cujos objetivos são envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente, ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente. Ainda continuando os objetivos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, um outro objetivo é produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente, fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico e de graduação e pós-graduação na área da saúde. Além dos objetivos do programa, a Anvisa adotou 6 metas da Organização Mundial de Saúde com o objetivo de prevenir e reduzir a incidência de eventos adversos que geram danos ao paciente. Vamos ver a partir de agora, então, essas 6 metas de segurança do paciente. Onde a primeira é identificar corretamente o paciente, e se observa que os erros de identificação do paciente podem causar sérias consequências para a sua segurança. Os problemas podem ir desde erros de medicação, transfusões de hemoderivados, procedimentos realizados em pacientes errados ou em locais errados, como também trocas de bebês, dentre outros erros. Além do dano físico, também tem-se o desconforto psicológico. Então, a identificação correta ela pode ser feita de algumas maneiras, né? Como, por exemplo, através de etiquetas, nos prontuários, pulseira de identificação e, sempre que possível, identificar junto aos parentes ou aos acompanhantes, né? Essa identificação, até mesmo no ato da medicação, é sempre bom o enfermeiro confirmar o nome e a medicação desse paciente. A segunda meta é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. O paciente recebe cuidados de diferentes profissionais em diferentes locais. Um erro de comunicação pode levar à confusão e o tratamento oferecido pode ser contrário ao necessário, ao tratamento correto. Então, a comunicação eficaz ela é importante para garantir a compreensão, né, a plena compreensão do que é dito e do que é ouvido. Na terceira meta, nós temos melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. É bastante comum a prática de enfermagem que envolve a administração de medicamentos em vias erradas. A gente pode ver nessas várias reportagens que saem nas mídias. As consequências podem ser leves, mas também podem levar à morte do paciente. E aí é sempre importante, então, a gente confirmar os medicamentos e as soluções que serão administradas nesses pacientes. Lembrando, né, de complementar junto à segunda meta, em identificar, aliás, da primeira meta, que é identificar corretamente esse paciente. Na quarta meta, é assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. As infecções e outras complicações pós-operatórias são preocupações que ocorrem no mundo inteiro. Pelo menos metade dos eventos adversos podem ocorrer durante a assistência cirúrgica. É preciso medida que torne o procedimento cirúrgico mais seguro e assim reduz a possibilidade da ocorrência de danos ao paciente e que promova a realização do procedimento certo, no local certo e no paciente certo também, no paciente correto. Por que a gente deve sempre assegurar essa meta?
Vocês já devem ter visto falar que pacientes entraram no centro cirúrgico para fazer cirurgia em um membro, né? Vamos dar um exemplo, um membro direito, e acabou sendo realizada a cirurgia no membro esquerdo. A quinta meta é higienizar as mãos para evitar infecções. E como é de conhecimento de vocês, né? As mãos constituem a via de transmissão de micro-organismos durante a assistência prestada ao paciente. E essa transmissão, ela pode ser tanto por contato direto ou por contato indireto. Os profissionais de enfermagem devem higienizar sempre as mãos, né? Antes e após o contato com o paciente, antes e após a realização de procedimentos assépticos, e após o contato com material biológico e com mobiliário e equipamentos próximos a esse paciente. Esse daqui vocês já estão bastante craque, né, na higienização das mãos. Temos também a última na meta, que é a de reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. As quedas e úlceras por pressão prolongam o tempo de internação do paciente, e o profissional de enfermagem deve estar sempre atento no cuidado para evitar tais danos e garantir a segurança do paciente. Como implantar a cultura de segurança em locais, em ambientes que prestam assistência ao paciente? Para implantar a cultura de segurança, comece no início, no princípio, fazendo com que as pessoas acreditem que a segurança é prioridade de todos e que a segurança é possível. Demonstre que ela existe, comunique com clareza este pressuposto, que é o que se pretende alcançar a sua meta. Crie um ambiente de aprendizado, registre os erros e encoraje a discussão sobre esses erros. Procure soluções, examine todas as possibilidades possíveis, né? Tudo que está dentro dessa solução. Faça esse exame em equipe e horizontalmente. E assim vocês irão conseguir uma cultura de segurança dentre esses profissionais de saúde. O conteúdo de hoje mostrou que a segurança do paciente refere-se à redução dos riscos de danos desnecessários à assistência em saúde, ou seja, aos eventos adversos, até o mínimo aceitável. Mostrou que em alguns estudos esse evento adverso pode chegar até 17%, isso dependendo do local em que foi estudado. Vimos que os eventos adversos incluem aumento do tempo de hospitalização, lesões temporárias ou permanentes e pode levar o paciente a óbito. O gerenciamento de riscos voltado para a segurança do paciente, ou seja, o foco é no paciente. Sabe-se que em qualquer lugar do mundo, a enfermagem representa o maior contingente de profissionais, aproximadamente em torno de 60% dos profissionais. E em hospitais, são os que permanecem na assistência em tempo integral, todos os dias da semana e todas as horas do dia. Assim, sabe-se o tamanho da responsabilidade de realizar a maior parte das ações do cuidado e também promover a qualidade da assistência à sociedade. Desta forma, os enfermeiros podem, quando em número e capacitação apropriados, evidenciado em vários estudos, como foi visto, prevenir vários erros e até mesmo detectar precocemente qualquer tipo de complicação e eventos adversos. Os profissionais da enfermagem precisam então ter a consciência de sua relevância, função na prevenção de erros de eventos adversos durante a prestação da assistência. E também deve mostrar os seus valores como membros da equipe multiprofissional de saúde para toda a sociedade.
Conta certa lenda que estavam duas crianças patinando num lago congelado. Era uma tarde nublada e fria e as crianças brincavam despreocupadas. De repente, o gelo se quebrou e uma delas caiu, ficando preso na fenda que se formou. A outra, vendo seu amiguinho preso e se congelando, tirou um dos patins e começou a golpear o gelo com todas as suas forças, conseguindo, por fim, quebrá-lo e libertar o amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: "Como você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido quebrar o gelo sendo tão pequeno e com mãos tão frágeis." Nesse instante, um ancião que passava pelo local comentou: "Eu sei como ele conseguiu." Todos perguntaram: "Pode nos dizer como?" "É simples", respondeu o velho. Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não seria capaz. E assim, pessoal, São Francisco de Assis também já tinha dito, né? Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. E que seja assim com vocês.